Já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Já estamos aqui entrando ao vivo para a live de hoje, aguardando aí o pessoal chegando. Boa noite, o pessoal está chegando. Adriana, Jaqueline. Oi, Marli, boa noite. Olá, Jorge, sejam bem-vindos. Feliz João Felipe, está entrando aí. Que bom, sejam bem-vindos, né? Mais uma live hoje aí. A gente espera aí que vocês estejam recebendo bem o meu sinal, que o som esteja chegando bem. E a gente aí sugere, né? Se vocês quiserem compartilhar aí com outras pessoas que para assistir. Hoje nós vamos falar sobre preconceito, que eu divulguei na chamada da live hoje, né? No Story. Que é acho que é um assunto relevante, porque é um assunto que nos aprisiona muito. Então hoje nós vamos falar sobre preconceito, né? Quem tem, quem não tem, né? Será que você tem? Será que eu tenho preconceitos? Quais são nossos preconceitos? Que tipo de preconceitos nós temos, né? Ou será que não temos? Enfim, muitas vezes eles passam despercebidos de nós mesmos e nós não nos damos conta que estamos fazendo avaliações equivocadas sobre a vida. Aliás, essa é uma característica importante, a gente já pode até começar um pouco falando sobre isso, né? Uma característica muito importante do preconceito é que ele nos leva a fazer avaliações distorcidas, equivocadas sobre a vida. E às vezes sem percebermos. E aí nós podemos estar tomando atitudes, tomando posicionamentos, fazendo discursos baseados nesses preconceitos, muitas vezes alimentados por um erro, por um equívoco. Leonor, boa noite também, Malu, sejam bem-vindas. Então vamos falar sobre isso hoje, né? O que é um preconceito? O próprio nome já diz, né? É um pré-conceito. É um conceito que você tem antes de você entrar em contato real com aquela questão, antes de você fazer uma observação, uma análise, um raciocínio, construir um pensamento sobre aquilo, refletir sobre aquilo, ou até mesmo se intuir sobre aquilo, ou mesmo se informar sobre aquilo. Toda vez que diante de uma determinada situação, diante de um determinado, de uma determinada ideia, diante de uma determinada pessoa, que muitas vezes é a pessoa em si mesma ou alguma coisa que ela representa, e que você emite, eu vou até mudar aqui essa palavra, porque às vezes você não emite, às vezes você só sente o preconceito, mas não emite. Às vezes você emite, mas em que você sente, né, você define aquela situação sem essas bases todas que eu falei, do raciocínio, da lógica, você pode estar cometendo um engano. E esse engano pode levar prejuízo para o outro, esse engano pode trazer limitações à sua própria verificação da verdade, esse engano pode estar estimulando outras pessoas a pensarem equivocadamente como você. Entendeu? As redes sociais, hoje a gente corre um risco enorme. Você emite uma posição, você emite uma publicação preconceituosa, que muitas vezes pode não ter fundamento nenhum na verdade, e aquela publicação ela cai aí na simpatia de algumas pessoas que vão compartilhando, que vai passando para frente, aquilo pode se tornar uma verdade, trazendo prejuízo para alguém, para alguma pessoa, ou mesmo prejuízo para a própria verdade, que se vê aí fraudada na sua opinião. Então, essa é uma questão muito delicada, muito perigosa, que envolve assim, o nosso sentido de responsabilidade diante da vida. É claro que a gente vai lembrar aí, né? Jesus falava assim, não julgueis para não seres julgados. Essa é uma questão complexa do Novo Testamento, né? Porque assim, a gente não tem como não julgar.
Talvez a gente possa não emitir sentença, mas julgar a gente não tem como, porque você vai se relacionar com uma pessoa, você vai ter que julgar essa pessoa para ver se ela convém ou não a você. Você vai se inserir num grupo, você tem que julgar aquele grupo para ver se esse grupo te convém ou não. Então julgar é necessário, você julga o tempo todo. Só que quando você julga, no sentido mais amplo da palavra, você está refletindo sobre aquilo, você está procurando entender, observar, pensar sobre aquilo, aferir outras informações sobre aquilo, conforme eu falei, estudar. O preconceito não. O preconceito ele vem antes do julgamento. No preconceito você já emite uma sentença antes mesmo de julgar. Essa palavra julgar aí, quando a gente se refere lá ao Novo Testamento, que Jesus fala não julgueis, é claro que isso é uma tradução, né? Uma tradução do aramaico, que depois já foi traduzido aí para outras línguas até chegar traduzido e modificado até chegar no português. Mas talvez essa palavra não julgueis, a palavra julgar, não seja adequada. Porque o julgamento a gente faz o tempo todo. Jesus julgou os fariseus, né? Tanto julgou que emitiu opinião sobre eles. Mas não foi uma opinião preconceituosa. Se você imaginar que você não pode julgar uma pessoa, que você não pode avaliar aquela pessoa, você não vai poder decidir, por exemplo, um voto que você vai dar, né, dentro de uma democracia. Você não vai decidir, por exemplo, quem você quer, muitas vezes, para prestar um serviço a você. Às vezes você precisa de alguém para prestar um serviço, você tem que julgar qual é o melhor. Então, julgar não é o problema. O problema é quando você vai emitir uma sentença, que muitas vezes ela é infundada, e muitas vezes você nem tem o seu direito. Agora, pior do que isso é o preconceito, porque o preconceito ele não se fundamenta numa decisão tomada a partir de um julgamento. O preconceito ele se fundamenta no imaginário que você tem sobre aquela pessoa. Você não julgou, você não teve informação, você só imaginou que aquela pessoa, que aquela situação é assim, dessa forma, daquela outra forma. E aí você tem muita chance de estar errado. Existe o preconceito, eu estou falando aqui muito do preconceito negativo, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui bastante, mas existe também o preconceito positivo, tá? É quando você avalia positivamente uma situação sem realmente verificar se ela é positiva. Então, por exemplo, você gosta de uma pessoa porque você viu ali um rostinho bonito, mas você não julgou se aquela pessoa é uma pessoa que vai te fazer bem, que é uma pessoa que vai te convir. Então você fez até um preconceito positivo daquela pessoa, baseado muitas vezes na aparência dela, baseado naquela imagem primeira que ela te deu. Isso é um preconceito positivo. Você avaliou positivamente aquela pessoa, mas você não fez um julgamento de quem ela é, você não analisou as características dela, como que ela se comporta, se aquela convivência com ela convém a você. É claro que isso vai estar presente muito nos erros e acertos de relacionamentos, de casamentos. Muitas vezes as pessoas se casam com um preconceito positivo, né? Só vão perceber que tiveram um preconceito positivo a respeito daquela pessoa depois de anos. Que aí começam a conhecer melhor a pessoa, começam a entender melhor aquela pessoa, e aí, como diria lá a minha avó, né? A Inês é morta. A Inês é morta não, você vai ter que reverter a situação, mas já caminhou uma estrada, já construiu coisas, né? já despendeu tempo na convivência com aquela pessoa. Então tem o preconceito positivo também, que é tão errado quanto o preconceito negativo, porque todos os dois se fundamentam numa percepção que está ligada ao imaginário que você tem, não é? Aquilo que você imagina para o outro e que nem sempre é real. Então, por que você imagina determinada coisa a respeito de uma pessoa ou a respeito de uma situação e que não é real? A gente entende, né? A gente vai até falar de outras possibilidades, mas uma questão que é muito presente
é você projetar no outro aquilo que existe muito dentro de você mesmo. Por quê? Porque aquilo que existe dentro de você mesmo é algo que a gente, até eu já usei essa expressão, é como se fosse a lente dos seus óculos. Aquilo passa pelo seu olhar para depois você ver o outro. E aí você vai ver o outro com a lente dos seus óculos. Então a gente tem muito essa tendência de julgar o outro por aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. E muitas vezes isso é uma posição meio defensiva. Porque aquilo no outro, que é muito parecido com o que nós possamos ter dentro de nós, nos ameaça. Nos ameaça, porque nos faz ver coisas que nós temos, que nós preferíamos não ver. Faz ver coisas que nos assustam, que nós preferimos não entrar em contato. Mas como nós conhecemos bem, nós vemos isso no outro. Vocês veem a política hoje, né? Essa aí, independente aqui de estar condenando ou apoiando a figura aí do nosso presidente, não estou nem entrando no mérito especificamente, mas a gente vê como que existe preconceito em relação à figura dele, por exemplo, tanto preconceitos positivos quanto preconceitos negativos. E eu não estou aqui nem defendendo nem atacando agora. Em outro momento até a gente pode defender ou atacar, tá bom? Mas hoje eu estou falando de preconceito. Por que eu estou usando ele? Porque ele suscita isso muito nas pessoas. As pessoas projetam muito nele os seus imaginários, né? Às vezes a sua violência, às vezes a sua agressividade, às vezes o seu próprio, as suas discriminações. E aí vai ter aquele que condena, vai ter aquele que elogia, sem nem conhecer exatamente a pessoa. É claro que, eu volto a dizer aí, quando uma determinada situação ela se impõe pelos exemplos, ela se impõe por aquilo que ela demonstra ser, aí já deixa de ser preconceito, tá bom? Porque você realmente tem uma percepção baseada em alguma coisa que você está vendo, que você está julgando. Então quem observa lá a pessoa dando o seu testemunho constantemente, um testemunho que você considera aquilo algo ruim, você tem o direito de dizer, não, essa pessoa não serve para mim. Né? Isso não é preconceito. O preconceito é quando você não para olhar. E isso é aquilo que eu falei, isso é muito comum nas pessoas que ficam muito na defensiva, que não gostam de se aprofundar, que não gostam de estudar. Aliás, uma das grandes estratégias para a gente superar o nosso preconceito é o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, através do estudo, através da reflexão, através da racionalização. Por quê? Porque você vai se tornando mais apto a julgar os fatos. Quanto mais conhecimento, quanto mais percepção você tem das coisas, mais você tem fundamento para emitir um julgamento. Né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, fica à vontade, tá? Eu sempre digo isso, né? Não se acanhe não, que vai estar sempre trazendo aí uma contribuição, tá bom? Então, uma das grandes ferramentas, voltando aqui, que a gente tem para diminuir os nossos preconceitos, é o quê? É o conhecimento. Aliás, tem uma expressão de Jesus que eu acho que é fantástica, né? A gente de vez em quando usa Jesus aqui pelo mestre, pelo grande mestre iluminado que ele foi, e ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As religiões acabaram usando isso, né, como se a verdade fosse a minha religião. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a minha religião. Então, se você conhecer a minha verdade, você vai se libertar. Se você conhecer a minha religião, você vai se libertar. E naquela época, Jesus não defendeu religião nenhuma. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando da verdade mesmo. Né? Qual é a verdade? Não sei. Vai buscar a sua, eu estou buscando a minha. Vamos buscar a verdade que está por trás dos nossos preconceitos. Então, essa é uma das grandes ferramentas para nós nos protegermos do preconceito. E veja que Jesus usa a palavra libertar. Por quê? Porque o preconceito escraviza. O preconceito aprisiona você numa perspectiva, numa visão limitada e distorcida da realidade. Ou seja, você vive num mundo ilusório e preconceituoso
que muitas vezes escapa desse mundo o verdadeiro sentido da realidade. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, porque a verdade tira você desse imaginário equivocado. Né? A verdade, a busca da verdade coloca você em condições de fazer melhores escolhas para a sua própria vida. Aliás, esse é um dos fundamentos principais da psicanálise. Diferentemente da maioria das outras linhas terapêuticas, né, das outras linhas psicológicas, a psicanálise se fundamenta muito nisso. A ampliação do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento e do nosso conhecimento da vida ao nosso redor. Para que dentro dessa percepção amplificada, você possa ter sabedoria, e aí eu acho que até cabe a palavra sabedoria, você possa ter a sua própria sabedoria para tomar melhores decisões para a sua vida. E aí não ser tão dominado, tão escravizado pelo outro, pelas informações equivocadas, inclusive escravizado hoje, a gente tem falado muito disso aqui, pela mídia, não é? A Malu está falando alguma coisa aqui, né? Nosso preconceito pode sair do nosso inconsciente, de vivência até de outras vidas? Sim, Malu, eu ia até falar disso, sim. O preconceito, né, além de nós muitas vezes projetarmos na situação externa aquilo que está dentro de nós, muitas vezes o nosso preconceito pode vir de padrões, de sistemas de crenças, padrões de comportamento estabelecidos em vidas passadas. Então, por exemplo, uma pessoa que foi um senhor de engenho cruel numa vida passada, ele tem uma grande chance de hoje ter preconceitos com a raça negra. Tem grandes chances, né, de ter esse tipo de preconceito. Né? Uma pessoa, por exemplo, que abusou de mulheres em outra vida, tem uma grande chance hoje de ter preconceitos com a figura feminina, não lhe atribuindo direitos, não lhe atribuindo dignidade. Então isso pode vir de vidas passadas. E é importante a gente usar isso também como uma referência da nossa busca dessa libertação, dessa percepção distorcida, preconceituosa da realidade. Porque aí você vai fazendo escolhas, né? E aí vem a palavra discriminação. Discriminação é uma decorrência do preconceito. Você estabelece um preconceito e a partir desse preconceito você discrimina alguma coisa. É aquilo que eu falei do juízo e da sentença, né? Você faz um julgamento errado, preconceituoso, e aí você estabelece uma sentença que é uma discriminação. Então, quando você fez isso muito em outras vidas, você pode estar fazendo a mesma coisa na vida passada, porque se marcou como um sistema de crenças em você. Da mesma forma que isso pode estar acontecendo porque você aprendeu isso. Esse sistema de crenças, ele pode ter sido aprendido dentro do seu histórico familiar. Né? Pais preconceituosos têm grande chance de ensinarem aos seus filhos a serem preconceituosos também. E é importante a gente olhar para isso, sem querer condenar pai e mãe. A intenção não é condenar ninguém. A intenção aí é a gente perceber quem foram os personagens da nossa história, principalmente da nossa história da infância, que tipo de ideias eles nos passaram, para que a gente possa se tornar mais autônomo diante dessas ideias e não tão subjugados a ela. Então a gente observa muito pessoas que vêm, por exemplo, começar um trabalho, uma terapia, um trabalho de psicanálise. Muitas vezes a gente vê com clareza que a pessoa às vezes está repetindo um padrão que foi de pai e mãe e ela mesma às vezes não se dá conta. Só ao longo da terapia ali é que ela vai começando a perceber, você vai pontuando. Hoje mesmo teve uma paciente que eu falei isso para ela. Engraçado, né? Ela disse que se casou com o marido, que o marido traía. Logo no comecinho da sessão, foi uma paciente nova. Logo no comecinho da sessão ela falou assim, meu pai era um bom vivant, ele era um galinha, ele traía. Oi? Tem uma pergunta. Renata vai ver aí. Eu vou olhar já aí. Deixa eu só terminar aqui. Aí ela falou assim, ele traía minha mãe e tal. Aí foi continuar a sessão, aí depois começou a falar do marido dela, mas meu marido me traiu a vida toda e tal. Aí eu falei assim, é igual seu pai fazia com a sua mãe?
Aí ela falou, é verdade, meu pai é igualzinho, né? Curioso isso, né? Pronto, já fiz o meu trabalho terapêutico daquela sessão, né? Porque ela ficou com aquela minhoca na cabeça. Vai pensar sobre aquilo aí o resto do dia, o resto da noite, né? Então, essa é a função da terapia muitas vezes, trazer luz para essas influências. Então, muitos preconceitos são construídos assim. Deixa eu ver aqui, ó. Neurevade escreveu aqui, a própria criação que recebemos já nos é passado vários preconceitos com vários assuntos. Sim, é isso mesmo que eu estou falando agora aqui. É muito importante a gente se libertar disso, né, para que você realmente possa ter autonomia. Né? Eu tenho falado muito disso aqui ao longo das nossas lives. Né? Nós somos muito fruto dessa história. E se você quer se encontrar com você mesmo, como indivíduo que você é, você tem que romper. Eu sei que é um parto isso, né? É um parto doloroso. Mas você tem que romper com esses padrões aos quais você se condicionou. Muitas vezes sem se dar conta. E aí eu volto a insistir, não tem culpados, não tem inocentes. São histórias comuns a todos nós. São histórias comuns a todos nós. Aqui a Doris está falando, né? A gente já recebe vários pacotes de preconceito, sim. Tudo que me vem já fechado, desconfio, penso, com certeza. Inclusive o próprio marketing hoje, televisivo, ele se fundamenta muito em imagem preconceituosa. Eles lançam para você uma imagem daquilo que eles querem que você ache bonito. E eles vão dizer, isso é bonito. E aí, mas para ser bonito daquele jeito, provavelmente você vai ter que comprar alguma coisa, né? Ou algum serviço, ou algum objeto, ou algum bem material, porque a intenção é essa. Então ali ele cria um preconceito. Ele cria um preconceito. Ou quer ver um dos preconceitos que mais aprisionam o ser humano hoje, e é muito sofrido, é o preconceito da magreza. De que a magreza é o padrão estético ideal. Tudo bem, que você ser obeso não é saudável, com certeza, não estou nem entrando nesse mérito. Mas nós chegamos aí a um nível de que a pessoa que adquiriu 1 quilinho a mais, e a gente lida com isso na terapia, 1 quilinho a mais, um pneuzinho aqui, uma estria ali, ela se desespera. Porque aquilo ali é o fim do mundo para ela. Mas por quê? Porque ela está envenenada com um preconceito de que o único padrão de beleza aceitável é aquele da magreza absoluta, da barriga tanquinho, dos músculos delineados. Na Idade Média, por exemplo, não era esse o padrão. E as mulheres eram bonitas, os homens eram bonitos, cada um ali no seu estilo. A gente fala mais das mulheres porque as mulheres naquela época estavam mais sujeitas a esses padrões. Hoje os homens também estão se inserindo nesses padrões. Então a gente recebe essas coisas realmente fechadas, né, Doris? E toma aquilo como uma verdade absoluta e muitas vezes vive em função daquela verdade, sofre em função daquela verdade, adoece em função daquela verdade, mas aquilo não era uma verdade. Aquilo foi uma ilusão ou um padrão externo que te foi imposto. Então, a gente está falando aí, né, que esses preconceitos, eles se estabelecem muito eles se estabelecem muito a partir desses sistemas de crenças, eles se estabelecem... Tem até uma frase aqui que eu peguei, quer ver? Deixa eu botar aqui para você, do Nelson Mandela. Eu trouxe 3 frases aqui para ler para vocês que eu achei bem interessante. Tem uma frase aqui do Nelson Mandela que ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas também a amar. Então, muitos preconceitos raciais são construídos justamente por padrões de familiares. Muitas vezes até padrões escravocratas. Falamos disso na semana passada, né? Quantos senhores de engenho estão aí escondidos hoje, ou senhores de engenho escondidos, ou pessoas que incorporam esse arquétipo dos senhores de engenho,
fazendo com que essas pessoas tenham profundos preconceitos com os nossos companheiros negros. Né? Que não é a cor da pele que vai realmente fazer a diferença. Mas, voltando a falar a questão ali da nossa projeção interna, uma coisa que nos faz muitas vezes construir preconceitos e nos tornarmos às vezes até aguerridos na defesa dos nossos preconceitos é a baixa autoestima. Eu sempre digo, uma pessoa que é segura de quem ela é, das ideias dela, do que ela pensa, ela não tem por que se incomodar com o outro. Não tem por que se incomodar assim, no sentido do outro feri-la, do outro machucá-la, só porque pensa diferente, só porque é diferente. Por que o outro tem que ser uma ameaça para mim? É porque eu me sinto ameaçado. Será que o outro é uma ameaça para mim porque ele realmente age como uma ameaça? Ou porque eu me posiciono como alguém ameaçado? E a baixa autoestima faz isso. Vocês veem, por exemplo, as guerras religiosas, eu tenho dito isso também, as guerras religiosas elas se constroem justamente pela insegurança. Quando uma pessoa está segura da crença que ela tem, e de que aquela crença lhe é suficiente, basta para ela, a faz feliz e realizada, ela não tem por que brigar com o outro que tem uma crença diferente. Se você vai brigar com o outro para convencer o outro que a sua crença é melhor do que a dele, é porque a sua crença, você não acredita tanto que a sua crença é melhor realmente. Porque se você acredita, isso não faz diferença, te satisfaz. Então, se você, por exemplo, está convicto com as suas ideias, está convicto com a maneira como você conduz a sua vida, com a maneira como você conduz sua saúde, sua alimentação, com a maneira como você constituiu o seu estereótipo físico, o outro não vai ser uma ameaça, né? O magrinho não vai ser uma ameaça, aquela lá que a marombeira ou o marombeiro não vai ser uma ameaça, porque ele é diferente, ele adotou aquela postura, que bom, é bom para ele. Mas se a sua postura é boa para você, não tem por que ele te incomodar. Então prestem muita atenção nisso, tá? Os preconceitos são muito construídos em cima de baixa autoestima. E muitas vezes em cima também da limitação das informações. Eu, como psicanalista, obviamente, não poderia ter preconceitos nenhum, claro, porque eu lido com todo tipo de gente, com todo tipo de situação. E realmente acho que não tenho. Eu sempre digo isso também. Eu tive, acho que, uma grande vantagem, porque eu cresci lá no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, e o lugar que eu mais frequentava ali era a Praça do Lido. Quem conhece lá o Rio de Janeiro sabe onde é ali, aquela área E ali você vai ver todo tipo de gente. Branco, negro, católico, espírita, umbandista, garota de programa, prostituta, gay, lésbica, você vai ver todo tipo de gente ali. Então eu tive uma oportunidade, eu acho que na verdade o meu destino já devia estar me preparando para eu chegar a exercer essa função um dia, para que eu pudesse exercer isso com um olhar de muita compreensão para todas essas diversidades. Né? Porque ali eu convivi com todo tipo de gente e vi muita gente bacana, muita gente diferente de mim, muita gente com outras opções, com opções sexuais diferentes, usuários de droga, usuários de bebida alcoólica, todo tipo de gente ali. Copacabana é uma beleza. A Praça do Lido, então, é uma diversidade incomensurável, né? Copacabana é um país dentro do Rio, né? Tá certo, né, Doris? É muito legal mesmo. Foi muito bom, foi muito rico. Hoje em dia eu já não acho tão assim, né? Violência ali, tudo, isso já intimida um pouco, né? Naquela época a gente voltava para casa sozinho, andando 4 horas da manhã, no meio da noite, nem pensava em assalto, nem pensava, uma coisa que nem existia na cabeça da gente. Minha mãe não tinha nem preocupação com isso, porque era uma coisa que não existia. Hoje, se eu tiver que andar lá na madrugada de Copacabana, acho que dificilmente vou escapar de alguma coisa. Ainda mais com essa cara de turista que eu tenho, né? Enfim, mas isso foi muito bom para mim. Né? E aí eu estou lançando isso para que vocês pensem, né? O quanto de diversidade vocês tiveram na sua vida,
Né? Ou será que vocês cresceram muito dentro de padrões muito rígidos, muito limitados? Porque isso realmente cria uma limitação da percepção. A gente tende muito a conhecer aquilo que nos é familiar. Né? Aquilo que é familiar para a gente, aquilo se torna natural. Mas isso não quer dizer que aquilo que não é familiar não possa ser natural também para outras pessoas ou até para nós mesmos um dia. Mas é preciso que a gente esteja aberto para isso. E uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não está aberta para isso. Porque uma das características da pessoa com baixa autoestima é ela se tornar defensiva. Porque ela vê no mundo externo possíveis ameaças. Então ela se torna muito defensiva e ela está pouco aberta à diferença, ela está pouco aberta às divergências, ela está pouco aberta àquilo que não é padrão para ela. Eu já falei aqui também, existe uma lei da biologia que se aplica à psicologia e que se aplica à espiritualidade também. Quanto mais um organismo ele se fecha em torno de si mesmo, menos ele evolui. Né? Quanto mais um organismo vivo ele é fechado, menos ele interage com outros organismos. Isso se aplica dentro da biologia, isso se aplica na psicologia e isso se aplica na espiritualidade. Quanto mais você se fecha dentro da limitação das ideias que você conhece, menos você vai evoluir, porque menos você vai estar aberto para interagir e conhecer o novo, e conhecer o diferente, e aprender a respeitar o diferente. Fala. A Neurevale está falando exatamente isso. A comunicação é uma forma ótima para você lidar com todo o preconceito. Sim. Quanto mais nós conhecemos e lidamos com o diferente, fica mais fácil você aceitar. Com certeza, Neurevale. Com certeza. É isso aí que eu estou falando e você completou aí, contribuiu muito bem para essa ideia. E é tão rico isso, né? É tão rico. A gente tem muita dificuldade de lidar com a diferença, porque às vezes a gente vê na diferença uma ameaça. Mas só se sente ameaçado quem é inseguro. E aí a gente entra na questão da baixa autoestima. Vocês podem ter certeza que uma pessoa preconceituosa é uma pessoa insegura, com certeza. Ela tem medo. Ela tem medo daquilo que não pode... Aquilo que pode ser diferente e ameaçá-la. Né? Aliás, tem até uma música, agora eu estou danado com as músicas, né? Mas Narciso acha feio que não é espelho. Quem canta isso? É o Cazuza, né? Acho que é o Cazuza, se não me engano. Numa música dele ele fala isso. Porque é o Cazuza, assim. Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso acha feio o que não é espelho. Por quê? Porque no espelho ele só vê ele mesmo, ele não vê outra coisa. Então aquilo que não é espelho, aquilo que não reflete ele mesmo, é feio. Isso é a própria definição, né? Aliás, uma definição poética de preconceito. Fantástico, né? Eu gosto muito do Cazuza, né? Uma cabecinha lá muito doida, mas assim um grande poeta aí dos tempos contemporâneos, né? Cazuza, Renato Russo, grandes poetas da nossa música contemporânea aí, mais recente. Então essa ideia traduz mesmo, né? E aí a gente entra numa questão muito interessante, que outra característica da pessoa preconceituosa é ser egocêntrica. Por isso Cazuza fala, né? Narciso acha feio que não é espelho. Porque ela só vê o mundo a partir dela mesma. E ela não consegue admitir que existam diferenças ao redor dela. Ela não consegue admitir isso. Ou mesmo que admita, muitas vezes faz isso porque é politicamente correto, mas nas suas ações ela não faz. Quer ver uma coisa que eu me pego muito? E às vezes eu tenho que tomar cuidado para não ficar sendo psicanalista de quem não é meu paciente, mas eu me pego muito. Às vezes eu me pego assim que uma pessoa fala assim, não, eu não tenho preconceito nenhum com essa questão sexual. Eu tenho amigos gays, amigas lésbicas, não tenho preconceito nenhum. Aí daqui a pouco passa ali uma pessoa com trejeito, e olha lá vai o viadinho. Olha lá vai o viadinho, olha lá. Não é preconceituoso? Claro que é, você está emitindo uma sentença, não é natural
Se fosse natural, vê se ele falar, lá vai o machão, olha o machão ali, ó. Olha o machinho, isso ele não fala, né? Mas o viadinho ele fala. Oi? Você fala assim, machinho também não é, né? É. Então, Não, mas falar de outro. Passa um cara machão lá, né? Que não tem nenhum trejeito, não fala nada, né? Mas do viadinho fala. Da pessoa que tem um trejeitozinho, um pouco mais afeminado, vai lá e fala, ah lá o viadinho. É preconceito. Mas essa pessoa às vezes diz assim, ah não, mas eu não tenho preconceito nenhum. Eu convivo bem. Ela tenta ser politicamente certa, mas lá no fundo ela tem preconceito, porque ela discrimina um em detrimento do outro. Aquele chama a atenção dela por quê? Porque ela tem um olho crítico para aquele tipo de pessoa. Ela tem aquele olho crítico, então ela é preconceituosa. Se ela não for preconceituosa, não vai fazer diferença quem passe na frente dela. Vai ser só um ser humano passando na frente dela. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gay, pode ser lésbico, pode ser todas aquelas definições de gênero que tem hoje aí, que eu nem me lembro mais agora, que são muitas. Ele pode ser negro, pode ser amarelo, pode ser indígena, pode ser o que for. Vai ser só um ser humano, nada mais. Eu estou falando isso até para que vocês se situem. Porque às vezes a gente faz isso sem perceber. A maioria das vezes faz. Né? Então, uma característica muito preconceituosa é essa tendência egocêntrica. Porque ele vê o mundo muito a partir de um padrão que é muito pessoal dele. Ele não consegue alargar. E aí vem uma questão importante, para a gente ir indo aí finalizando um pouco, que é essa transição planetária que a gente está vivendo. Né? A gente vai entrar na era de Aquários, já falei isso aqui, né? A entrada da era de Aquários é 2100 e pouco, nem me lembro agora, por aí. Mas é óbvio que a era de Aquários já está presente aqui desde a década de 60. De alguma forma, a influência dela já se faz presente no inconsciente coletivo da humanidade. E uma característica fundamental, uma das mais marcantes da era de Aquário, vai ser a diversidade. Vai ter gente de todo tipo. E todo tipo de gente vai ser aceita, vai ser bem vista. Todo tipo de gente vai ser respeitada. Todo tipo de gente vai ter direito à dignidade. Isso é característica de Aquário. Aquário é justamente diversidade, Aquário é excentricidade, originalidade, singularidade, coletividade. Aquário é tudo isso. Então a música do Lulu vai fazer sentido. Né? Qual a música do Lulu? Toda forma de amor vale a pena. Toda forma de amor vale a pena, com certeza. Justas. Consideramos justas toda forma de amor, com certeza. Lulu, essa música do Lulu, ela fala muito da falta de preconceito, né? De a gente não ter preconceito. Então, essa entrada na era de Aquário, ela vai nos levar a esse novo tempo. Mas é óbvio, né, que como toda transição de ideias antigas para ideias novas, existem aquelas tendências reacionárias das ideias antigas de tentarem se manter, de tentarem permanecer, de não abrirem espaço para as ideias novas. Então a gente está vivendo mais do que nunca, é muito rico hoje, não é? Essa luta pelo direito à liberdade, pelo direito à singularidade, pelo direito a ser quem você quer ser, é uma luta. Essa luta ela é introdutória do que nos aguarda na era de Aquário. Essa luta envolve muitas vezes sacrifícios, perdas, mortes, né? Quantas pessoas não morreram aí ao longo dos últimos tempos defendendo o direito dos excluídos, dos discriminados, dos que são vítimas de preconceitos? Muitas. A situação está melhorando? Com certeza. A situação está melhorando e vai continuar melhorando. Porque esse destino ele é inexorável. Não tem como a gente perder isso. Essa vitória está assegurada, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A minha única dúvida nesse processo todo é se a gente vai continuar vivo na Terra. Porque eu não sei se a Terra vai aguentar, se ela não vai se autodestruir primeiro, que é o que a gente está colocando em risco o planeta. Isso eu não tenho certeza. Mas que as transformações na direção da era de Aquários, elas são inevitáveis, são. Porque é uma tendência que vai se impor de cima para baixo.
É uma tendência que vai fomentar um inconsciente coletivo do planeta e que vai alimentar as pessoas. Então as pessoas que já estão abertas para essas ideias vão aderir facilmente. As pessoas medianas que não estão tão abertas, mas que também não estão presas aos preconceitos, também vão aderir facilmente. E aqueles preconceituosos ferrenhos, reacionários ferrenhos, esse aí eu não sei. Esse aí só Deus sabe. Os espíritos dizem que vão ser retirados daqui, né? Tomara, acredito que sim. Cuidado, viu? Se você é muito preconceituoso, cuidado que você pode estar aí com a passagem comprada para ir para algum outro planeta aí inferior. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas essas pessoas não vão ter mais lugar numa terra aquariana, numa terra renovada, numa terra onde não vai ter preconceito. Eles vão sobrar dentro desse contexto. Então, quem mudar, ótimo. Quem mudar vai ser muito bem aceito, vai ser acolhido. Mas quem não mudar não vai ter mais espaço aqui. É só uma questão de tempo, né? Para a nova geração começar a colocar isso tudo em prática. Não, na verdade já está colocando, tá? Já está colocando. A gente vê isso aí majoritariamente na geração nova. Tudo bem que ainda tem um percentual aí, vamos botar aí uns 10, 20%, que nascem com uma herança reacionária muito forte, tá? Ainda tem. Mas assim, majoritariamente essa geração nova, ela já vem com esse cunho da liberdade, da diversidade, do respeito à singularidade, à excentricidade, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu falei que eu tinha mais 2 frases para ler aqui, essa não é uma luta de agora, tá? Porque o Einstein, veja bem, o Einstein, e é isso aí na primeira metade do século XX, não é isso, mais ou menos? O Einstein disse uma vez assim, triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Veja bem, o Einstein já percebia isso lá na primeira metade do século XX, que era mais fácil desintegrar um átomo do que desintegrar um preconceito. E com certeza, porque aquele preconceito que é muito arraigado, ele é difícil de ser transformado. Por quê? Porque ele se sustenta numa estrutura autodefensiva, que foi o que eu expliquei para vocês. Pessoas que se defendem muito, se fecham muito em torno da sua própria ideia, até por medo do diferente. Então elas têm mais dificuldade de se transformar. Mas também têm mais dificuldade de evoluir, de aprender, de crescer, de se tornarem pessoas melhores, né? É o preço que estão pagando. Quanto isso vai custar mais lá na frente, a gente não sabe, vamos ver. E para a gente terminar, eu tenho uma frase do Bob Marley que eu achei linda, né? Eu já tinha ouvido essa frase, talvez até vocês já tenham visto, né? Ele diz assim, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. E é fantástico, né? Por que ele fala do brilho dos olhos? Né? Porque os olhos, eles refletem a nossa alma. Você olha no olho de uma pessoa, você vê além das aparências. Você vê além do que ela fala. Você vê a própria alma dessa pessoa. Aliás, tem o estudo da íris, é uma ciência complexa, que consegue diagnosticar doenças, tendências de comportamento. Eu não domino essa técnica, mas acho ela muito interessante. Então, quando Bob Marley fala isso, ele fala justamente que nós estamos olhando mais para a cor da pele do que para a alma das pessoas. E aí a gente percebe essa distância que muitas pessoas têm dessa perspectiva espiritual, espiritualista. E quando eu falo espiritual, espiritualista, não falo espírita não, eu falo no sentido amplo da espiritualidade, que é você perceber no outro um espírito, que independente do corpo que ele veste, ele é igualzinho a você. Assim, claro que tem histórias diferentes, mas é uma individualidade, eu gosto muito de usar esse termo, é uma individualidade cósmica igual a você. Tem a mesma origem essencial, a partir do mesmo poder criador da vida. Quer chamar esse poder criador de Deus? Pode chamar, tudo bem. Às vezes eu evito chamar para não confundir com a concepção tradicional que a gente tem de Deus, né? Que está muito prejudicada, né, pelas perspectivas religiosas. Então eu gosto muito de referir a isso como poder criador de Deus.
mas todos nós somos irmãos diante desse poder criador maior, diante dessa origem maior de onde todos nós viemos. E essa origem o Bob Marley vai dizer que está nesse olhar, né? Você olhar o outro e ver no outro a sua própria alma. E aí ele fala isso aí, né? Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Porque a diferença leva você a se tornar defensivo. E aí você vai estar sempre achando que tem uma ameaça lá fora. Tem uma ameaça naquele que é gay, tem uma ameaça naquela que é lésbica, tem uma ameaça no chinês amarelo, tem ameaça no negro escravo que quer defender os seus direitos, que não tem. Tem uma ameaça na pele vermelha do índio que quer defender as suas terras, só porque eles são diferentes. A hora que a gente olhar para todas essas pessoas e ver nos olhos dela almas como nós somos, a gente vai falar, poxa, que bom, você tem o seu direito aí de viver desse jeito, eu tenho o meu de viver aqui, o outro tem o jeito de viver ali, cada um com a sua crença, cada um com a sua ideologia. Estamos longe desse ideal? Com certeza, estamos longe. Mas ele está se construindo. E é preciso que cada um de nós comece a contribuir construindo essa libertação dentro de nós mesmos. E construindo também ao nosso redor. É aquilo que eu tenho falado para vocês. Hoje, nós temos aí um recurso fantástico que são as redes sociais. Então vamos usar as redes sociais, vamos nos posicionar, vamos falar do preconceito, vamos lutar a favor das liberdades, vamos falar, vamos nos posicionar. Para que aquelas pessoas que estão, às vezes, longe dessas reflexões que a gente pode estar fazendo aqui, que ainda não tiveram acesso a isso, que às vezes não chegou o momento delas, não brotou nelas esse interesse, mas que muitas vezes elas vão ler uma frase, vão ler uma postagem ali, que vai acender uma luzinha, e aquela luzinha ali vai fomentando uma transformação. Tá bom, gente? Se vocês acharem interessante a nossa reflexão, compartilhe, o vídeo vai ficar salvo no IGTV, tá bom? Já salvo agora. Ao longo da semana aí eu boto lá no meu canal do YouTube. Então, se vocês acharem interessante para alguém que você acha que vai trazer uma contribuição para essas pessoas, compartilhem aí, vamos fazer o nosso serviço de divulgar ideias novas, ideias boas, né? Que a gente pretende estar compartilhando aqui, tá bom? Então, meu abraço a todos, meu beijo aí no coração, com muito carinho para todos vocês que estão sempre aí compartilhando essas ideias. Sem vocês aqui eu não teria motivo de estar aqui, então é muito bom ter vocês aqui comigo. Uma boa semana para todos nós e até a próxima segunda-feira. Abraço!